quero te chamar agora para ser livre. Para ser livre. Você pode ser livre nessa manhã. Verdadeiramente livre daquilo que hoje te prende, das cadeias que te prendem. Nessa manhã Deus pode mudar a tua sorte. Ele é o único que pode mudar. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar o teu presente e o teu futuro. E Ele pode te perdoar do teu passado. Se você está nesse lugar e Deus já falou contigo, te tocou, eu queria te fazer um convite. Na verdade, é mais do que um convite, eu queria fazer um desafio a você. Que você viesse aqui na frente para restaurar a tua aliança com Ele, com Deus, com o Senhor. Você precisa de perdão, você precisa de restauração, você precisa que Deus, mais uma vez, toque em você. E se Deus falou contigo durante esse tempo que nós estivemos ministrando ao Senhor, porque Deus está aqui entre nós. Eu sei que Ele já nos tocou, já falou. De repente você está aí com o teu coração debaixo dessa palavra, mas você precisa vir aqui para que a gente possa orar com você. Alguém aqui nesse lugar que precisa disso, quer, de alguma forma, você quer consertar a tua aliança com Ele. A tua aliança foi quebrada com Ele. Se você está assim, eu queria que você viesse agora aqui, se se levantasse, você assentou. Nós vamos orar contigo. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui entre nós. Ele é livre. Eu não estou falando para alguém aqui jogando indireta, mas Ele conhece o teu coração, a tua vida. Ele sabe como você está, mas Ele está desejoso de mudar isso tudo. E se você quer, se você precisa disso, eu queria te chamar. Nada além do sangue, nada além do sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele está na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há pecado ou culpa maior do que seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Não há. E Ele está aqui entre nós. Então vem para a liberdade, vem ser livre. Vem para a liberdade, seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Que as tuas correntes caiam agora por terra. Vê tuas correntes agora quebrando e caindo por terra agora. Todo o teu cativeiro agora está se quebrando em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre você a liberdade. Seja livre. Seja livre. Livre do que te
consome, do que drena as tuas forças, a tua alegria. Seja livre, 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 livre. Livre da angústia, da depressão. Seja livre das cadeias. Seja livre de todo sofisma, toda cadeia mental. Seja livre. Seja livre da culpa. Seja livre, seja livre. Seja livre, seja livre em nome de Jesus. Seja livre. Nós declaramos a tua liberdade. Seja livre. Ser livre agora em nome de Jesus. Seja perdoado. Seja purificado. Seja limpo. Que o teu coração seja lavado agora no sangue de Jesus. Mais alvo que a neve serei. Seja limpo por dentro, por fora. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Só o sangue de Jesus pode purificar. Se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Nós entregamos em tuas mãos, ó Pai, cada pessoa, cada filho teu que está aqui na frente, e pedimos que o Espírito Santo, aquele que sonda mente e o coração, venha conduzir cada um naquilo pelo qual está aqui, ao pleno conhecimento da verdade, a graça, a libertação pelo sangue de Jesus, a vida plena que o Senhor tem para cada um de nós, ao retorno à sensatez, que venham para a vida eterna que temos em Jesus. Que toda cadeia, todo engano, que toda opressão do inferno, todo espírito de acusação seja banido, seja afastado agora, em Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam livres para servir a Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês podem sentar, queridos. Paz, irmãos, enquanto nós orávamos aqui, na verdade, quando as pessoas começaram a vir aqui para frente, quando fui chamado aqui para orar, eu via algumas pessoas com algemas, e elas levantavam essas algemas, né? Eu via pelo menos 2 pessoas assim, né? Mas tinham mais. Elas levantavam as algemas para o alto e mostravam como se aquilo fosse um troféu, como se ela gostasse de estar algemada. E aí eu pedi ao Senhor discernimento daquela visão. O Espírito Santo falou: não adianta nada as pessoas irem ali na frente confessar pecado, eu perdoar, porque amanhã
O Senhor falou exatamente assim, porque amanhã, na segunda-feira, elas vão estar fazendo exatamente a mesma coisa. E isso é o que lá em Hebreus chama de pisar sobre o sangue do Filho de Deus. Eu estou falando isso com muito temor de Deus aqui no meu coração, tá? Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E o Senhor falava assim, fala para eles aquela palavra de João Batista, que as pessoas iam até João Batista se arrepender, e ele falava assim, quem vos induziu ao arrependimento, ó raça de víboras? Quem vos induziu ao arrependimento? É uma palavra dura, mas fala exatamente do que a igreja vive hoje, de brincar com o pecado, de brincar com a morte, porque o salário do pecado é morte. E João Batista então falou para eles assim, mostrai frutos dignos de arrependimento. E o Senhor falava isso comigo. Fala para mim, igreja, mostrai frutos dignos de arrependimento. Porque se realmente você está arrependido, você vai mostrar frutos dignos. Você não vai esperar para pecar amanhã de novo e chegar no domingo, você está aqui na frente pedindo perdão a Deus. Se a tua vida, Deus sabe como é que está o teu discipulador, as pessoas que estão com você talvez não saibam tudo que acontece contigo, mas Deus sabe. E hoje a igreja está vivendo sem o temor do Senhor, porque faz o que quer, fala o que pensa, sem pensar nas consequências, sem medir as consequências, sem achar que Deus não está vendo. Quando os nossos pensamentos aqui na terra, eles são mais altos do que as nossas palavras no céu. Está tudo ressoando no céu, está tudo repercutindo no céu. E nós seremos julgados por tudo isso. Jesus diz que nós seremos julgados por todas as nossas palavras, todas as vãs palavras. Nós seremos julgados, irmãos. Eu venho com temor de Deus aqui. Meu coração é apertado, fala isso. Porque Deus quer uma igreja, a noiva de Efésios 5 é uma noiva separada, santificada, sem ruga e sem mácula. A gente olha para a igreja hoje, a gente não sabe como Deus vai fazer isso, mas Ele vai fazer, a noiva é dele. A noiva não é nossa, a noiva não é do presbitério, a noiva não é de líder nenhum, a noiva é do Senhor. Mas toma cuidado, vigia, mostrai frutos dignos de arrependimento, é o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Que a sua palavra possa falar melhor em nosso coração, em nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado, ó Pai. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Eu quero convidá-los a ler, abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Diz assim: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons.
e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são, mas poucos escolhidos. O Senhor tem falado comigo sobre esse texto, sobre essa passagem, é uma parábola. E eu não consigo entender muito bem essa parábola. Por quê? Porque pelo menos eu nunca soube de alguém que convidado, principalmente para uma festa como essa. As bodas eram o casamento de quem? Vocês entenderam aqui? O casamento era de quem? Era do filho do rei. Alguém já soube? Acho que aqui nunca ninguém foi no casamento da realeza, não é? Porque não tem nem gente com idade aqui para isso. Nós já tivemos aqui no Brasil ainda a realeza, mas isso faz muito tempo. Hoje, alguns países ainda mantêm esse tipo da monarquia. A Inglaterra, por exemplo, é das mais conhecidas. Recentemente, eles tiveram um casamento de alguém lá da realeza. Eu fico pensando o seguinte: como que é convidado para um casamento como esse? Como vocês acham que são escolhidos as pessoas para uma festa? Como é que é? Bem, nós não somos realeza, mas quando faz-se uma festa, qual é o nosso critério para convidar alguém? Porque tem que ter um critério. Inclusive, algumas pessoas ficam aborrecidas quando não são lembradas, ou pelo menos convidadas. Eu vejo alguns casos, eu já vi, de pessoas que ficaram com muita dificuldade para convidar, porque o grau de relacionamento, o relacionamento delas era muito maior do que o convite que elas tinham, porque se faz uma quantidade de convites. É muito difícil para uma pessoa que tem um relacionamento grande fazer uma festa e poder convidar as pessoas. É muito difícil, porque por certo alguém vai ficar aborrecido por não ter sido lembrado ou não ter sido convidado. É assim ou não é? Não sei se você teve a oportunidade de fazer um casamento de um filho, de alguém, ou de um 15 anos. Tem umas datas assim, né, da menina, que são datas mais especiais. Aí você faz os convites, olha, vai ter 200, agora você tem que colocar os 200. Aí tem os parentes da noiva, os parentes do noivo, e você começa a fazer o levantamento. Que dificuldade que é. E quando a pessoa recebe o convite, ela deve se sentir honrada. Porque, por exemplo, aqui nós temos mais do que 200. E se dentre todos que estão aqui foram convidados, você deve se sentir honrado. Mas pode ser, é um casamento de um irmão, de uma irmã. De repente, nem de alguém muito importante no sentido de condições. Às vezes vai ser uma festa simples. Pode ser uma festa, às vezes, que num salão de festa que não tem muito atrativo. Às vezes pode ser até num lugar, até aqui no sítio. Nós já tivemos festas aqui no sítio, e aí você fala, no sítio, eu já conheço o sítio. Eu fui numa festa no outro dia, eu nunca tinha ido naquele salão ali em Jacarepaguá, mas muito bonito o local. Quando eu vi o local, que eu não sabia como é que era, e vi o banquete, né? Vi tudo aquilo ali, eu falei, foi bom eu ter vindo. Valeu a pena eu ter vindo. Devido ao local bonito, né? A comida. E claro que eu me senti honrado para o irmão que me convidou, me lembrou de mim, né? Mas eu lendo essa parábola, eu fico assim, pensando, como que alguém pode, porque não sei se vocês perceberam, que
os convidados rejeitaram. Você percebeu isso? Deu para perceber na leitura? Que os convidados rejeitaram o convite real? Meu Deus, isso aí não entra na minha cabeça. Entra na tua? Entra. Imagina se eu sou convidado para um banquete real. Real. Se sorteio lá na Inglaterra, lá naquele palácio bonito, né? Naquele lugar onde os guardas nem se mexem. Já viram os guardas? Pode nem se mexer. Fico pensando que sufoco que eles passam quando uma mosca posa neles. Deve ser terrível. Mas ser convidado. Meu irmão, eu acho que eu desfaço de todos os convites. Irmão, me libera nesse dia, porque eu vou passar 7 dias na Inglaterra, no Reino Unido. Inclusive, né, o nome é Reino Unido. Chamamos de Reino Unido. Deve ser uma comida muito gostosa. Eu vou ver a rainha, né? Aquela rainha que não morre, né? Eu fico sempre pensando nisso, a rainha que não morre. Que vitalidade. Agora mesmo ela estava visitando os seus, né, cidadãos súditos, por ocasião desse atentado que teve naquele show lá na Inglaterra. Ela estava lá no hospital, meu irmão, visitando alguns adolescentes lá. Falei, puxa, que vitalidade. Eu acho que o filho dela vai morrer, o Charles, e não vai ser rei. Né? Que ele já está bem, parece que está mais acabado do que a mãe, o Charles. E ela está viva, está cheia de vigor. Que coisa maravilhosa. Né? Eu ia para ver a rainha, ia para ver os príncipes, né? Ia ser uma honra. Mas Jesus conta uma parábola que eu não consigo entender a razão daquelas pessoas não aceitarem o convite. Isso me intrigou. Porque o que me intrigou, na verdade, foi o último versículo que eu li, que isso é muito citado. É muito citado por todos nós. Muitos são chamados, mas nós conhecemos de cor esse versículo, né? Às vezes não sabem onde está. Mateus 22, 14. Guarda aí na tua cabeça para nunca mais esquecer. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí eu fui ver o contexto. Fui ver o motivo para o qual o Senhor falou uma conclusão, uma realidade, uma verdade. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí eu fui pesquisar para saber por que eles rejeitaram o convite do rei. Porque tem que ser algo muito tremendo, algo muito maior. O que seria maior do que a festa de casamento do filho do rei, do futuro rei, do príncipe? O que pode ser maior? Eu falei, na terra não tem isso. Isso aqui, na terra, isso não acontece. Na terra, isso não acontece. Mas a parábola, ela é uma parábola para se referir não a um reino da terra. O que é o reino aqui? O que ele está querendo comparar aqui, o Senhor Jesus? É para revelar o quê? É um reino, mas qual é o reino? O reino dos céus. O reino dos céus. E aí, eu fui ver na minha própria experiência quantas vezes eu rejeitei o convite do rei. Quantas vezes ele me chamou para estar com ele e eu rejeitei. Quantas vezes é pregado as boas novas do reino e as pessoas rejeitam. Aí eu entendi. Falei, isso só tem a ver com uma coisa, com o reino de Deus. O que vocês acham? O reino de Deus é aceito por todos que ouvem o convite do rei? É. Por experiência própria, é? Não! O reino de Deus é rejeitado. Aí essa passagem bíblica tem sentido. Porque os seres humanos rejeitam, as criaturas rejeitam o convite de Deus. Aí eu falei, está certo, é verdade. Nós rejeitamos. Tem sido falado aqui, eu tenho vindo aqui nas reuniões, tem sido falado muitas coisas boas. E agora o Getúlio fala aqui de uma visão que ele teve, de que pessoas vieram na frente com algemas, mas que essas algemas não significam peso, vergonha.
mas que o significado dessas algemas é como um troféu. Imagina, como é que alguém vai exibir uma algema como troféu? Não tem sentido. Não tem sentido. Ainda que seja uma algema de ouro, pode ser uma algema de ouro, mas algema significa que a pessoa está presa. Mas o pecado, significa essas algemas, ele tem sido exibido como triunfo para alguns, como troféu. Alguns porque tem um relacionamento com uma pessoa especial, um relacionamento errado. Ela exibe esse relacionamento que Deus condena. Seja uma fornicação, seja um adultério, Deus condena. Mas para a pessoa, aquilo é muito bom. Aquela situação é muito cômoda e muito prazerosa. Então a pessoa tem aquilo como um troféu. Puxa, eu estou vivendo um momento bom. Estou desfrutando de coisas boas. Alguém que ganha um dinheiro ilícito. Isso é muito notório no Brasil hoje. Eu fico pensando às vezes assim, na minha carnalidade. Eu falei, meu Deus, se alguém desviasse 10 milhões e aplicasse esse dinheiro, estava muito bom. 10 milhões. Tem gente que ainda sonha, às vezes, né, ganhar isso num sorteio. 10 milhões aplicado, daria 1 milhão por mês, mais ou menos. Talvez um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da aplicação. 1 milhão por mês como um salário. Para a vida toda. Não seria bom? O que vocês acham? Sim ou não? 1 milhão. Poucos ganham 1 milhão por mês, só jogadores, cantores, empresários, pessoas muito que têm esse tipo de atividade. Mas eu fico pensando como é que porque passa na cabeça da pessoa que quando ela consegue desviar 10 milhões, por que ela ainda continua desviando? Algumas cifras têm chegado aí a milhões e milhões, e alguns calculam que alguns podem estar com bilhões, meu Deus, bilhões desviados. Dinheiro que a pessoa não vai ter como gastar em vida. Não vai ter como gastar. Não é pensando numa previdência, não é pensando em uma aposentadoria. É algo que passa no coração, na mente dessas pessoas, uma coisa que não está dentro da realidade. 1 milhão. A pessoa receber isso por mês já seria suficiente. Mas não, ela desvia 10, 20, 30, 100, 300 milhões. E aí você fala assim, eu de repente entendo como você. Eu acho que se eu chegasse a ganhar 10 milhões, eu também ficaria sossegado, mas não é assim. A Bíblia diz que o que nos leva ao pecado é a nossa cobiça. As pessoas, elas têm uma impressão errada de que algo que ela faz, precisa de mais. Os olhos nunca se satisfazem. Nunca o coração está satisfeito. É assim que o ser humano vive. E olha, não é só o político. Porque esse político um dia foi uma pessoa, muitas vezes como você e eu, que não tinha nada. Eu vi a história de um homem, e parece que é verdadeira, que quando o Sérgio Cabral era novo, estava começando, ele teve uma crise de consciência de $5.000 que ele tinha conseguido de uma forma ilícita. E ele procurou esse pastor e falou com ele, olha, eu estou pesado, porque eu estou com dinheiro que não é lícito. Não foi de nada que eu tirei de ninguém, assim, no sentido de roubar de alguém, mas dessas transações que as pessoas entram na política e, às vezes, recebe algum tipo de propina ou de dinheiro de uma forma que não prejudica ninguém, vamos dizer assim, aparentemente. Ele estava com crise, ele confessou isso para esse pastor, e o pastor, então, o aconselhou, dizendo, meu querido, então desfaz disso. Deu aquela palavra, né, pega esse dinheiro, compra comida
distribui para os pobres, faz amigos das riquezas ilícitas, se arrepende. Mas logo um outro, que era mais antigo um pouco, que também já dizia-se cristão, um outro político, disse: não, deixa que eu vou te ajudar a administrar esse dinheiro, que nós podemos fazer muita coisa com esse dinheiro. E ele pendeu para esse outro irmão, que era político já mais antigo, e a vida desse homem, daí em diante, se tornou uma vida miserável. Hoje ele está preso. Hoje ele é bilionário, mas ele está preso. Graças a Deus. A minha oração tem sido essa: Senhor, leva esse homem ao arrependimento. Converte esse coração. Depois que eu soube dessa história, falei: Senhor, o Senhor deu uma oportunidade para esse... Quando ele ainda era um rapaz. Hoje ele é um homem já, um homem famoso, mas um homem preso, um homem nas cadeias, um homem em algemas. Senhor, leva esse homem ao arrependimento. Eu sei que nós temos orado para Deus trazer justiça, para prender esses corruptos, prender essas pessoas que lesaram a nação. Mas, queridos, imagina se essas pessoas que foram presas, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e outros, são muitos, se na prisão, lá num lugar que eles podem parar para pensar, tanto para o mal como também para o seu próprio bem, se eles se arrependerem, imagina, se eles ali se converterem ao Senhor, e não contar mais para diminuir uma pena, numa delação premiada, mas falar agora para ficar livre do peso do pecado. Queridos, imagina a glória que Deus vai receber e o impacto que isso vai trazer para a nação. Eu quero te convidar a se juntar a mim. Eu quero te convidar a você se juntar a mim, para nós orarmos por esses presos. Uma grande parte deles ainda continuam desviando, ainda presos, ainda continuam dominando, ainda continuam ainda mantendo o poder da corrupção, da injustiça. Mas é possível se nós orarmos. Aleluia! É possível! Eu lembro quando eu orava, quando o Espírito Santo colocou um peso no meu coração para orar, para que o dinheiro desviado, que a gente já sabia da corrupção, a corrupção existe há muito tempo. E ele começou a colocar no meu coração um peso, e aí nós começamos a orar, e a igreja também começou a orar, para que o dinheiro desviado voltasse para os cofres da nação. Eu não sei quantos lembram disso, Graças a Deus, tem algumas testemunhas aqui. E nós começamos a orar, queridos, e quando começou a acontecer, nós começamos a dar glória a Deus. E hoje já tem voltado milhões e milhões. E vai voltar mais ainda, porque Deus ouve a oração do seu povo. Amém? Deus ouve a nossa oração. Mas nós precisamos mais do que isso agora, irmãos. Que seja estancado a sangria da corrupção, dos desvios. Senhor, seja frustrado todo o plano para desviar o dinheiro público. Essa é uma oração nossa. Você deve orar também. Senhor, que todo o dinheiro desviado volte para os cofres dessa nação. É um outro pedido que nós temos que fazer. Mas nós também podemos começar a orar. Senhor, alcança os presos, os corruptos. Alcança-os, Senhor. Porque imagina um homem desse se levantar e confessar o seu pecado. E confessar como foi desviado. De que forma foi desviada. Queridos, essa nação vai tremer debaixo da glória de Deus. Se eles têm medo de uma delação, imagina quando verem pessoas se arrependendo e voltando para Deus. Porque esses homens conhecem o Senhor. Eles rejeitaram o convite. Eles rejeitaram. Por que os homens da Bíblia rejeitaram? Esses homens da parábola rejeitaram. O que vocês acham? O que eles alegaram para os primeiros mensageiros? O que eles alegaram? Uns foram para o campo. Outros foram para os seus negócios. Essa palavra negócio me chamou a atenção. Negócio é algo que você faz. Quantos aqui tem negócio? Quantos? Porque parece que negócio é só quem
quem tem uma empresa, quem vende. Todos nós temos negócio. Todos nós negociamos todos os dias, sim ou não? Você não compra? Às vezes vende? Isso é um negócio. O dirigente, ele inclusive, ele pesquisa. Ele não vai comprando, diz, está aqui uma promoção, vai lá e compra. Não. Quando eu vejo uma promoção, eu procuro em outros sites para ver se de fato aquilo é uma promoção. Nem toda promoção é promoção. Você sabia disso? Por certo. Você tem que saber se é uma promoção mesmo. Quanto era o preço? Tanto, e agora é tanto. Às vezes é conversa. Dizem que antes dessa chamada Black Friday, né, que o pessoal faz, um pouco antes eles aumentam os preços para depois dizer que abaixou. Se a pessoa tem namorado algo, um produto, um carro, uma passagem, aí ela vai pesquisando, né? Tanto, é tanto. Se ela pesquisa durante alguns meses e chega naquela época e de fato abaixa, aí é uma promoção. Mas nem toda promoção é promoção. E brasileiro é muito enganado. Nós somos um povo muito enganados com essas ditas, entre aspas, promoções. Promoção é algo real, é algo que vai te trazer benefício. E assim, aquelas pessoas que negociavam aqui, falou o seguinte, que tinha algo mais importante do que o casamento do filho do rei. O que era? O que era? Os seus negócios. Quais são os seus negócios? O que você tem negociado? Que é mais importante do que a comunhão com Deus. Qual é? Porque muitos dizem assim, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não tenho tempo para proclamar. Eu não tenho tempo para estar na reunião. Por quê? Por causa do seu, o quê? Negócio. Porque ela não está parada no tempo. Ela está fazendo alguma coisa. Ela está estudando, trabalhando, passeando, viajando. Alguma coisa ela está fazendo, porque a pessoa não fica sem fazer nada. Ela está fazendo alguma coisa. E quando Deus diz, vinde e arrazoemos. Quando Deus diz, vinde a mim. Quando nós falamos, querido, nós temos que ter um tempo de oração. Nós temos que parar de manhã para orar. Eu prefiro de manhã, mas pode ser que alguém prefira à noite. Nós temos que tirar tempo para ler a palavra de Deus. Aí a pessoa diz o seguinte, eu não consigo. Sabe por que a pessoa não consegue? Sabe por quê? Porque ela tem alguma coisa para fazer. Seus negócios. Esses homens, essas pessoas dessa parábola, só rejeitaram a festa, o convite do rei, porque elas tinham alguma coisa para fazer. E é exatamente assim. Porque hoje nós estamos aqui, mas é possível que amanhã, segunda-feira, nós vamos voltar para os nossos negócios. E alguns deles, escreve isso no teu coração, não são mais importantes do que o nosso Deus, do que o reino, do que o Senhor Jesus. É? Você calcula que tem algo mais importante do que Jesus? Hã? Calcula. Tem alguma coisa mais importante do que Jesus? Se você tem consciência. Mas por que nós não passamos mais tempo com Jesus? Por quê? Porque na prática, o negócio que você tem é mais importante do que Jesus. Nós precisamos nos arrepender. Conscientemente. Não podemos mais ser pessoas enganadas, ou enganando e sendo enganadas. Não podemos, queridos. Você não pode mais desculpar. Ou você se define, uma vez eu falei isso aqui, ou você se define, ou você se rende a Deus. Ou você se define como um opositor, como inimigo de Deus, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são amigos do mundo, eles se constituem o quê? Inimigos de Deus. O que é amigo do mundo? Quando as coisas do mundo são mais importantes, tem maior prioridade na sua vida do que o reino de Deus.
do que o próprio Senhor, você se constitui um inimigo de Deus. E tem gente pensando o seguinte: eu não estou lá, mas também não estou cá. Eu estou aqui. Eu não estou lá, mas também não estou cá, eu estou aqui. O próprio Jesus disse: melhor seria se você fosse frio. Na verdade, melhor seria se você fosse quente. Amém? Mas se não é quente, é melhor ser frio do que morno. Hoje nós estamos vivendo essa realidade, uma mornidão, e muitas vezes não conseguimos sair dela. De uma mornidão mais para frio, para frieza, do que para ser quente. Uma mornidão que cada vez mais o pecado, a iniquidade, eu acredito que a maioria de nós estamos vivendo mais debaixo da iniquidade. Não é de uma coisa que a gente não sabe, de um pecado acidental, no sentido de que a pessoa pecou sem até ter um conhecimento da palavra, mas muitos dos pecados cometidos hoje, nós já sabemos que é pecado. Amém? É assim ou não é? Os pecados que nós cometemos não são aqueles pecados que nós não sabíamos. Porque muitos pecam, pecados por não saber, por ignorância. Isso existe. Mas a maioria de nós já não tem mais ignorância. Nós já sabemos o que é pecado. Quando eu falo mal de alguém, sem falar com essa pessoa, isso é pecado. Tem pecados que aparecem mais, outros não aparecem tanto. Aqueles mais que aparecem mais, nós recriminamos. Fulano praticou prostituição. Aí esses aparecem mais. Agora, falar mal de alguém, nem sempre parece mais. Comer demais, glutonaria, diz que é obra da carne. E se alguém faz, peca. Isso a gente não... Eu nunca vi, quer dizer, pode até ter sido, mas eu nunca vi alguém ser disciplinado pelo pecado, por obra da carne, a glutonaria. Mas existe, vocês acham que isso acontece? Sim ou não? Principalmente em rodízio. Acontece na rodízio de pizza. Eu lembro quantas vezes eu fui confrontado pelo Senhor em churrascaria. Porque eu pensava assim, puxa, tá aqui, tem tanta coisa, mas eu nunca comeria aquele tanto de comida que, em minha casa, como eu como num rodízio de carne. Eu nunca comeria. Ali eu misturo, eu como linguiça, frango, carne de boi, se tiver peixe, eu como peixe. Eu como tudo, né? Eu como o que aparecer, poucas coisas eu rejeito. Tem um negocinho que vem assim, está feio, não quero não. Mas a maioria do que eu gosto, eu como. Aí, né, alguns ainda tomam refrigerante, Coca-Cola, parece que a Coca-Cola ela dissolve, né? Aí a pessoa toma Coca-Cola para dissolver a carne, para dar mais um pouquinho e dar um tempinho. E alguns ficam chateados com o garçom quando ele demora a passar. Eu já vi isso, gente. Pizza. Eu sei que vocês estão rindo, porque se tiveram essa experiência, passaram pela mesma que a minha. A gente só ri quando a gente já lembra e fala assim, é verdade. Então, esse riso de vocês é um amém. Sabia? Vocês estão se denunciando. Estão confessando, né, o pecado de vocês. Porque é assim ou não é? Eu não quero acusar ninguém, porque eu estou confessando o meu pecado. Eu não quero apontar o dedo para ninguém. Mas isso, queridos, quando nós comemos desesperadamente, sem nenhum tipo de critério, isso é pecado. É o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o quê? Temos que cuidar bem dele. Tem pecados que nós não... Nem parece que se nós fôssemos hoje, pagaríamos da Bíblia. Nós julgamos com uma facilidade muito grande. Nós pecamos com muita facilidade. E não há temor. Nós vigiamos naquelas coisas mais absurdas. Mentira. Quanta mentira existe no nosso meio ainda. Mentira. Não é mentirinha, não. É mentira. Qualquer mentira é mentira. Quem é o pai da mentira? Deus ou o diabo? Deus é o pai da verdade, não é? O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas aqueles homens rejeitaram o Senhor, o convite dele. É interessante que eles rejeitaram, o Senhor mandou mais servos, depois dizendo assim, olha, primeiro lembrou a eles, ó, vem para o casamento. Aí depois falou, já está tudo preparado. Deus tem falado isso conosco ou não? Para pensar. Deus já falou, aí vem alguém aqui, um profeta, um emissário, um enviado, aí fala assim, gente, nós temos que acertar a nossa vida, nós temos que preparar, Jesus está voltando, nós estamos para enfrentar uma grande luta. Aí nós pensamos assim, isso é verdade, mas eu tenho o meu negócio, eu tenho as minhas coisas a fazer. E diz a palavra que alguns até maltrataram os enviados. Quantos irmãos nossos foram mortos pregando o Evangelho? Hoje nós não temos assim, pelo menos no Brasil, no mundo ocidental, temos nada disso, mas os primeiros missionários que vieram aqui apanharam, muitos foram mortos. Em alguns países onde há restrição, né, domingo que vem a gente vai, parece que é domingo que vem, né? Domingo que vem, ô Getúlio, que é o dia da igreja perseguida, onde alguns irmãos sofrem prisões, apanham, até morrem pregando o Evangelho. Então, o que aconteceu é que o rei trouxe um juízo sobre aquele povo, sobre aqueles cidadãos, e queimou a cidade deles. Chega uma hora que Deus diz, basta! Chega uma hora que Deus traz o juízo, e quando Deus traz o juízo, queridos, o homem de dura cerviz, que é quebrantado, mas endurece a cerviz, ele vai ser quebrantado de repente, sem que haja o quê? Quem sabe? Cura, é a hora do juízo, é a hora que Deus fecha a porta, como aquelas virgens que bateram na porta, e ele disse, a porta está fechada, como aquela geração que diante da pregação de Noé, não aceitaram, Noé pregou mais de 100 anos, Deus vai trazer o juízo, e eles deviam rir, burlar dele, ficavam sem acreditar, até que um dia, Deus fechou a porta, e vieram as águas do dilúvio, e todos morreram afogados. A Bíblia diz que assim será a vinda do Filho do Homem. Casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, negócios. Cada um no seu negócio. Nós estamos envolvidos com negócios. Nós precisamos nos arrepender hoje, de verdade. Temos que parar de dar desculpas. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, na conclusão dessa parábola, porque muitos são e poucos escolhidos. É interessante que também parece que na parábola não condiz com essa própria conclusão de Jesus. Porque quando o rei entrou no salão do banquete, uma vez que os convidados rejeitaram, ele então abre uma oportunidade. E diz para os emissários agora, os seus servos, convidarem a todos. Isso fala de evangelismo. De sair pelas esquinas, pelas ruas. No ano passado nós separamos para a igreja mostrar a glória do Senhor aos perdidos. Mas a gente tem nós temos até nos arrependido do nome, porque a gente diz igreja nas casas. Mas a igreja nas casas, ela já acontece toda semana. A maioria dos grupos se reúne nas casas aqui. Aí quando você fala igreja nas casas, eu não sei o que passa na sua cabeça, mas na cabeça de alguns passa assim, é comunhão, é fazer comida, é a gente tomar café junto, é a gente almoçar ou jantar. Parece que nós entramos por essa onda. Essas coisas nós podemos fazer. E é bom, a Bíblia diz que eles perseveravam, né? Eles comiam juntos, isso é muito bom. Depois da reunião, do grupo, da igreja nas casas, ter um lanche, nesse tempo frio, né? Fazer um caldo, enfim, né? Não sei, cada um tem uma ideia, mas eu gosto muito assim, tem uns que fazem canjica, e depois da reunião a gente come ali, conversa, passa ali meia hora, mais uma hora juntos, conversando, isso é muito bom. Mas esse dia, na nossa cabeça, quando nós pensamos, acho que não usamos o nome certo, era a igreja sair ou convidar pessoas
Não só os irmãos, porque às vezes as pessoas, nossos amigos, parentes, se a gente faz uma festa, pelo menos uns 2, 5, às vezes 10 vêm, quando você faz aniversário. Então, ela fazia o seguinte, a estratégia era o seguinte, vou fazer uma comes e bebe lá em casa, e aí eu quero convidar vocês para ir lá. Quando a pessoa chegasse lá, e encontrar os convidados, que são os irmãos. E alguém ali, antes da comida, ou depois da comida, se levanta e anuncia o reino de Deus. Essa é a estratégia. Mas o que começou a acontecer, isso tem nos deixado tristes, é que os irmãos passaram a se reunir para comer. Eu mesmo participei de algumas. Só comer. Tinha convidado, só os irmãos estavam ali, e os convidados não vêm. Não vêm por quê? Não, nós até convidamos, mas será que tem ênfase no convite? Será que existe estratégia no convite? Mas não, vou fazer uma reunião lá da igreja. Aí se você falar isso, os convidados já começam a falar, aí vai ser culto, vai ser reunião. Às vezes eles não vêm. Não estou dizendo que você tem que mentir. Estou dizendo o seguinte, eu queria te convidar para almoçar lá em casa hoje comigo. Eu gostaria de convidar você para tomar um café da manhã comigo. Por quê? Porque Deus tem me abençoado. Tem ou não tem? É um aniversário. Às vezes você passou de ano, na escola, teu filho. Mas por que Deus te abençoou? Não, que meu filho estudou e Deus guardou ele e ele passou, às vezes passou para a faculdade. Quer dizer, se você parar para contar quantas coisas, às vezes fez um exame achando que estava com um problema e deu negativo, então está tudo bem. Isso é motivo de ações de graça, é ou não é? É ou não é? Queridos, isso você pode usar como estratégia. Mas a ideia, depois desse seminário, e nós estamos voltando a ler o livrinho, é sair, mostrar a beleza de Cristo nas ruas, para as pessoas. Nós entrarmos na casa das pessoas, visitarmos as pessoas. Porque muitas pessoas querem oração. Se você fala, quer que eu vou na tua casa orar? Quero. Dificilmente, pode ser que tenha. Mas dificilmente se você falar assim, olha, às vezes a pessoa está contando um testemunho, uma lamúria, estou com um problema assim, tu fala assim, vem cá, tu quer que eu dou um pulo na tua casa para orar por você, ou pela sua família? Queridos, dificilmente alguém rejeita a oração. Oração é uma coisa que é aceita hoje, até porque no Brasil, tem programa na televisão e tal, e todo mundo fala de oração, então para orar, tu pode ver nos programas, eles param um horário para orar, e as pessoas param. Elas não entendem o reino ainda. Mas quem não quer oração? É igual se perguntar, quem quer ir para o céu? Eu sei que pode ter alguém que não vai levantar a mão, porque tem aqueles caras contra, Nem diz que quer ir para o inferno, nem quer ir para o céu. Se eu perguntar quem quer ir, um levanta, outros não levantam. Sempre tem. Mas geralmente a pessoa diz, eu quero. Se perguntar, quer receber uma oração? Se eu fizer isso aqui hoje, assim, gente, eu vou fazer uma oração da fé. Vou fazer agora, depois da reunião, uma oração da fé. A oração que quebra cadeias. A oração que despedaça o jugo. Se você tem um problema, quem não tem problema? Se você tem uma enfermidade, quem não tem uma enfermidade? Por que essas reuniões que enfatizam estas coisas, elas estão cheias? Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Ele se prega a palavra, eles conhecem Jesus, Muitos passam de fato a ter a revelação do reino. Graças a Deus, não podemos ignorar que têm sido usados esses grupos. Mas, queridos, enche, porque as pessoas são movidas por interesse. Por isso que enche. Então, se você falar, quer receber uma oração, a pessoa abre a casa dela. E tem casa, gente, que eles chamam ainda, faz igual Cornélio. Chama a parentela, chama os vizinhos, chama os amigos. Tem casas muito bem relacionadas. Jesus falou assim, quando vocês forem entrar numa casa, procurem saber quem é digno. Tem pessoas que são bem relacionadas na sua localidade. E quando você tem amizade com essa pessoa, e você consegue que ela abra a porta para você entrar, queridos, você vai pregar para 5, 10 pessoas. Ou mais. É assim ou não é? Alguém que já teve experiência. É ou não é? É assim. Mas nós ficamos acomodados. Estamos parados.
estagnados. Nós precisamos nos levantar e ser como aqueles servos, sair pelas encruzilhadas. Ué, mas a encruzilhada não é lugar de botar macumba? Não! Encruzilhadas são os pontos de encontro importantes, que você vai para lá e começa a pregar, falar de Jesus. Fica na fila, fica ligado, meu irmão. Porque está todo mundo falando do governo, o assunto é só esse. E você precisa, Espírito Santo, me dá uma estratégia. Dá uma estratégia. Imagina se numa hora dessa, num mover desse de falar mal do governo, falar, eu conheço um governo que não é corrupto. Todo mundo vai te olhar. Alguns vão até rir. Eu conheço um governo que não é corrupto. Qual é esse governo? É o governo do reino dos céus. É Jesus. Aí você fala um pouco do reino. Quem sabe, né? Alguém vai ouvir e vai atender. Você tem que estar ligado, você não pode dar a tua língua e falar, é mesmo, Michel Temer, o não sei o quê, Écio Neves. Ainda se junta na multidão para meter o couro. A Bíblia não manda a gente meter o couro, manda a gente orar pelas autoridades, amém? Ela tem que sair levando faixinha e cai esse governo, direta já, não sei o quê. Eu não acredito nessas coisas. Porque os que pediram direta já foram os que subiram ao poder e que foram piores do que os outros. Parece que roubaram mais. Sempre roubaram, mas parece que roubaram mais. Aí, estou decepcionado. Mas você que votou. Queixe dos teus pecados. Hoje a igreja precisa orar pelas autoridades. Orar, Senhor, vem o teu reino, manifesta a tua vontade. Senhor, o Cláudio leu aqui um texto de Ezequiel 22:30, que Deus diz ali na palavra, será que isso não pode se repetir? Procurei um homem que pudesse se colocar na brecha. E se ele aparecesse meu Deus, quantos tinham ali? Eu não teria destruído aquela cidade. Será que nós acreditamos nisso mesmo ou não? Eu tenho feito uma oração também ao Senhor. Senhor, seja frustrado algumas coisas eu passo. Assim, levanta-te, Senhor, de manhã. Que os teus inimigos se dispersem como fumaça. Todos os seus planos sejam frustrados. Aí eu oro, seja frustrado acidente de avião. Seja frustrado acidente de carro. Seja frustrado acidente com moto. Eu vou fazendo, e principalmente onde eu passo. E uma das orações que eu faço seja, Senhor, que toda arma que vem para o Brasil seja descoberta, apreendidas. E eu sei que o Brasil destrói armas que pegam, né? Geralmente as armas confiscadas e tal, geralmente passam com aquele rolo compressor, um rolo pesadão. Eu não sei por que não usa, acho que, eu não sei, isso é legislação, eu não tenho entendimento disso direito. Mas, agora, dei muita glória a Deus, para vocês verem a capacidade do que estão fazendo. Veio de Miami, fuzis. Não sei se vocês viram isso, viram? Alguém viu essa reportagem? Eles descobriram lá no Galeão um monte de fuzil. Meu Deus, como é que pode? Se todas as nossas malas, as nossas bagagens passam pelo raio-x. Os caras às vezes tiram até meu sapato. Tira o sapato pensando que, sei lá, não dá para, meu pé é pequeno, não deve, tem pé que dá condição, né, de levar cocaína, bomba, sei lá o quê, né? Mas o meu pequenininho, o cara olha assim, não, tira o sapato, por favor. Graças a Deus, eu sempre estou com uma meia inteira, né? Quando você for viajar, bote uma meia nova, tá? Porque pode ser que eles sirvam contigo e tirem o teu sapato. Até o sapato eles tiram, revistam tudo. Como é que chega no Brasil fuzil? Meu Deus, isso é um absurdo. Mas chega, mas eu tenho orado. Porque o homem pode ser corrupto. Os aparelhos podem naquela hora não identificar. Mas o anjo do Senhor vê todo. Vê ou não vê? Aleluia! Drogas! Eu oro, Senhor, seja frustrado todo o carregamento de drogas. Aí eu cito, cocaína, maconha, crack, heroína, haxixe, LSD, êxtase. E aí estão inventando mais algumas drogas. Se eu decorar, eu vou botar também na minha lista. Sejam descobertas, apreendidas e destruídas. Essa sim, eu entendo que tem que ser destruídas. Senhor, seja frustrado todo assalto a banco. Carro forte. Eu orava muito assim. Agora eu estou incluindo caixa eletrônico, porque agora estão estourando
caixa eletrônico. É assim, o inimigo ele vai arrumar um jeito. Mas você entra na brecha e começa a orar. Seja frustrado hoje. Seja frustrado toda a violência contra mulheres e crianças. Como? Estupro, pedofilia, aborto. Você tem que orar. Tráfico de órgãos. Vai ficar sabendo, que triste, né, irmãos? Pegar alguém, tirar o rim, e levar uma criança, e abrir, tirar, não sei o que. Isso acontece? Acontece. Muitas das crianças que somem, são alguns vai para um ritual satânico, mas a maior parte vai para tráfico de órgãos. Não é muito divulgado isso. Mas se nós começarmos a orar, queridos, essas coisas vão aparecer, crianças vão ser salvas, vão ser impedidas de atuar nessa área. Tráfico humano para prostituição. Como acontece isso? Tráfico humano para prostituição. Moças na ilusão de que vai ser famosa, de que vai para um outro país, de que vai ganhar a vida bem. Uma grande parte delas são usadas como prostitutas em alguns países da Europa. Então nós oramos, Senhor, seja frustrado todo o tráfico humano. Aleluia. Queridos, Deus começa a atuar e se mover. E você vai ver, depois da reportagem, foram apreendidos os fuzis tais. Eu dei glória a Deus. Obrigado, Senhor, o Senhor é fiel. Isso me anima a orar mais. Foi preso toneladas de maconha em tal lugar. Oh, glória a Deus, isso me anima a orar mais. Vale a pena orar. Devolveram, agora resgataram tantos milhões. Isso me anima a orar mais, Senhor. Que continue, que não fique um centavo lá fora. Venha tudo para o Brasil. Se você tem um compromisso com o reino de Deus, você vai viver assim, crendo naquilo que Deus diz na palavra. Você sabe como Deus vai escolher? Só para terminar. Sabe como Deus escolhe? Muitos são chamados. Todos nós aqui fomos chamados, eu acredito. A igreja, inclusive, significa... O que significa igreja? Vem da palavra grega, né? Aí, os chamados para fora. É a igreja. Não é nem um local. Alguns ainda usam esse... Assim, não, onde você vai? Irmão, vamos para a igreja hoje. Não é assim. A gente sabe que... A maioria sabe, né? Mas ainda tem gente que ainda fala... Aí eu casei na igreja, tudo direitinho. Como se a igreja fosse um local. A igreja não é um local. A igreja, na verdade, são pessoas chamadas, é gente chamada. Nós fomos chamados para ser a igreja do Senhor. A noiva de Cristo. Aleluia, amém? A noiva bonita, sem mancha, nem mácula. Uma noiva bonita do Senhor. A igreja de Jesus é bonita. Tem gente metendo malho. Cuidado com esses malhadores, cuidado com esses escarnecedores. Quando a pessoa começa a falar da igreja, cuidado com ela. Porque a igreja é a noiva de Jesus. Ela é bonita. Por ela foi pago um alto preço. A igreja está assim. Queridos, a igreja do Senhor, a palavra dele vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir. A igreja é bonita. A igreja é linda. Os irmãos são maravilhosos. Se você der lugar à tua língua para o diabo, ele vai começar a usar você para falar mal da igreja. Porque quando você fala mal de alguém, da igreja, você está falando da igreja, está falando de Jesus. É a noiva dele. Alguém gosta aqui, aos pais, que alguém fale mal do seu filho? Gosta? Fala a verdade. Fala a verdade. Gosta ou não gosta? Fala assim, teu filho é orelhudo, né? Pode até ser. Mas você vai arrumar um jeitinho de botar o cabelinho, né? Hoje tem um jeito de botar a orelhinha mais pertinho, né? Fazer uma cirurgia. Por que eles fazem cirurgia? Não, para não ficar a orelha de abano. Nariz. Teu filho, né? Ele tem um nariz grande. Só uma pessoa mesmo desequilibrada vai falar um negócio desse, é lógico, né? Quando a gente vai visitar, olha assim, bonitinho, né? Mas nem sempre é bonitinho. A beleza interior, né? Pode falar, né? A gente não fala essas coisas. Agora, pior quando pergunta pra gente. Pergunta afirmativa. A mãe fala assim, ele não é bonitinho? É uma pergunta. Aí você tem que, né, ter equilíbrio, né, nessa hora. Fala assim, tudo que Deus faz é bom, né, querido? Tudo que Deus faz é bom. Aí a mãe fica tranquila, né? E você também.
Deus fez, não pode ser de acordo com nossos, né? Nosso conceito de beleza, mas Deus fez, Deus abençoou, né? Quem sabe mais tarde ele não vai ser um grande homem, uma grande mulher, né? Porque o que Deus quer formar nele é o caráter de Jesus. E aí se é feio, bonito, isso não importa, né? Que isso é conceito. Então, nós podemos, queridos, e temos o dever de declarar para vocês hoje, pelo menos eu quero fazer isso. Por que que Deus, como Deus vai escolher? Como é que os homens escolhem? Como é que você escolhe? Quando você vai comprar quiabo, como é que você escolhe quiabo? Como é que você escolhe? Tem gente que não entende nada, né? Pega o que é quiabo? Ah, quiabo é aquilo ali. Ele pega, vai pegando o quiabo e botando. Mas quem conhece, sabe que quiabo duro não presta. E quando você vai ver, tem um monte de biquinho de quiabo quebrado. Já viram? Você vai olhar assim, tem gente que vai quebrando tudo. E se quebrar, porque tá bom. Alguns chegam a essa conclusão. Outros já conhecem porque pela textura. Então você escolhe. Você vai no sacolão, você bota toda a batata na tua sacola. É assim? Você escolhe o quê? As melhores. Quando você vai comprar algo, você escolhe. Quando alguém vai fazer um concurso, ela vai ser escolhida de acordo com a capacidade dela. É assim ou não é? Ela estudou, ela vai fazer uma boa prova. Se ele não estudou, ele vai só chutar, né? Você múltipla escolha. Quando você tem que falar, meu Deus, é maior dificuldade. Explica o que é isso. Para explicar é difícil. Agora, quando vem o quadrinho A, B, C, D, aí você, sem nada, B. Aí, pelo menos, terminou tudo. Mas se você tiver que explicar, meu Deus, como é difícil. Tem que saber mesmo. Deus vai escolher. Como? Como é que Deus vai escolher? Como é que ele vai fazer essa escolha? Você viu que o rei, não foi difícil ele fazer a escolha das pessoas. Quem estava com veste nupcial, participou. Quem não estava, era só um. Então, ele podia falar assim, muitos foram chamados e poucos escolhidos. Estava certo? Não. Poucos foram lançados fora. Deus mandou o rei, no caso, mandou uma pessoa só. Então, a maioria estava vestido. Mas quando Jesus conclui, ele diz que muitos são chamados, se referindo ao convite do reino de Deus. Porque nós já somos chamados. Amém ou não? Eu fui chamado. Tenho certeza que eu fui chamado. E você? Também. Agora, como é que Deus vai escolher? Se fala na hora que Deus for escolher, você acha que Ele vai escolher qualquer um? Ah, está todo mundo aqui. Que bom. Vinde a mim todos vós que estáis do jeito que estão e fica do jeito que está. Vem adultério, fica adultério. Vem roubando, fica roubando. Queridos, existe uma escolha. Nós precisamos entrar dentro do padrão de Deus. Nós precisamos nos arrepender do pecado. O pecado não vai herdar o reino de Deus. Se uma pessoa ora, clama a Deus, jejua, se uma pessoa separa tempo para Deus, vocês acham que isso não agrada o coração de Deus? Não, o que vocês acham? Por que a maioria não faz? Porque não está nem aí para Deus. Como é que um pai se alegra com o filho? Vai ser filho, pode ter 5 filhos. Mas o filho que faz a obediência, que pratica a obediência, que faz a vontade do pai, esse vai trazer mais? Claro que vai. Não vão falar assim, não, é tudo igual. É tudo igual. Mas tem um que agrada mais o pai, diz a Bíblia, que Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. E assim também é, gente. A Bíblia diz que Deus ama o mundo. Amor ou não amor? Amor ou não amor? De tal maneira que deu o seu filho. Você tem dúvida de que Deus ama você? Você tem dúvida de que Deus ama a humanidade? Mas no capítulo 14, versículo 21, Jesus fala uma coisa que pelo menos intriga, deveria intrigar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que? E aquele que me ama. Opa, peraí, será o quê? Será amado por meu Pai? E ele diz também, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas Deus não ama a todos? Ama ou não ama? Ama ou não ama, gente? Mas por que diz que amará? Porque o amor, ele vai crescendo à medida
que você se dedica, se entrega. Assim como o amor pode esfriar, ele pode aquecer. Amém? Não diz que por causa da iniquidade o amor de muitos esfria. Mas se esfria também o quê? Aquece, esquenta. Deus, ele vai começar a olhar, ele não faz acepção, mas é lógico que Deus vai começar a olhar para aqueles que se chegam a ele. Chegai-vos a Deus e ele... E quem não se chega a Deus? Ele chegará ou ele vai se afastando? Isso, Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Queridos, nós fomos chamados. Deus, ele está de olho em nós. Ele vai nos escolher um dia. Para quê? Se você ora, se você medita na sua palavra, se você prega o evangelho, Deus tem em grande consideração esses. E naquele dia, queridos, de verdade, naquele dia, Deus vai fazer separação. Deus vai mostrar a diferença. Deus tem feito isso na nossa vida. Às vezes eu falo assim, muito obrigado, Senhor, por essa bênção. Mas Deus sabe que eu semeei. Não é que eu mereço, mas são coisas que Deus faz que se você obedecer, você vai ser bem-aventurado. O cara fica na roda dos escarnecedores, o cara ouve todo tipo de piada, vê programas imorais na televisão, vê piadas de Deus e ri junto com o escarnecedor. Ouve o conselho do ímpio, ele fica ouvindo, ah não, adulterou, adultera também, te traiu, trai também. Ouve o conselho do ímpio. Aí depois quer receber a bênção do Senhor, é isso? Aí vem aqui para receber a bênção do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que se afasta dessas coisas. Mas antes tem o seu prazer aonde? Onde que é a alegria dele? A minha satisfação na palavra do Senhor. E na palavra, lê, medita, de dia e de noite. E aí a Bíblia fala da consequência disso. Qual é a consequência disso? Será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que vai dar fruto, no tempo da seca não vai secar. Tudo quanto ele faz, o que acontece? Ele faz uma casa, é bem sucedido. Ele coloca um currículo, ele é bem sucedido. Ele prospera. E o ímpio? E o que andou no conselho do ímpio? Será como uma folha levada pelo vento. Não vai prevalecer na congregação do justo. Daqui a pouco está desviado. Por quê? Porque não fez o que Deus falou para fazer. Amém? Se nós hoje tomarmos uma posição, eu sei que não é de um dia para o outro, mas se você pelo menos tomar uma posição, eu quero ser escolhido. Eu quero ser escolhido. Para fazer uma boa prova, eu tenho que estudar. Então, as pessoas estudam até meia-noite. Tem gente que para tudo para estudar. E estuda, e passa. Se quer ter um relacionamento seguro com alguém, vai ter um tempo de comunhão com aquela pessoa, para conhecê-la, para conversar, até conhecer. Paga um preço. Tem gente que não tem tempo para ir na reunião. Começa a se relacionar com uma moça, arruma tempo. Por que arruma tempo? Interesse. Interesse. Se você quiser ser escolhido por Deus, você precisa obedecer. Amém? Quer ser escolhido? Eu quero. Verdade, irmão, eu quero ser escolhido. Vou falar para você, se Deus, né, se for a vontade de Deus. Quem sabe, se for a vontade de Deus. Sai fora. Se é a vontade de Deus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Chega ao pleno conhecimento da verdade. Quando eu oro em cima disso. Se orarmos conforme a sua vontade, o que acontece? Ele nos ouve e atende os nossos pedidos. Essa é a confiança que temos. Quando orar, não fica orando, Senhor, se for da tua vontade. Vai ler a Bíblia para saber se é a vontade dele, meu irmão. Não lê a Bíblia. Aí fica cedo. Porque quando a pessoa lê a Bíblia, ela sabe se é ou não é, meu irmão. Pode ser que uma coisa ou outra, você não tenha uma direção. Às vezes, está com 2 bons empregos, né? Você está com aqueles 2 excelentes empregos, 2 propostas excelentes. Qual que eu faço, né? O Barcelona e o Real Madrid te convidou. Para onde eu vou? Eu sei que muitos vão por causa do quem oferece mais. Não deveria ser esse o critério. Porque ambos devem oferecer muito bom o valor. Mas o critério deveria ser onde eu vou ser melhor projetado,
Onde eu vou poder, se for um discípulo de Jesus, aí melhor ainda. Onde é que eu vou ter mais chance de fazer mais coisas? Quer dizer, tem critérios, as pessoas têm critérios. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus, o nosso Deus, é um Deus de recompensas. Se você obedecer, se você entregar a vida a Ele, você que entrou aqui hoje, falar assim, eu me arrependo do meu pecado, eu entrego minha vida a Jesus, eu me rendo, querido, de verdade. Toda proposta de Deus, toda promessa de Deus vai começar a acontecer a partir dessa entrega. Tem gente que fala assim, não, quando eu deixar de fumar, não, quando eu deixar de fazer isso. Queridos, talvez você nunca vai conseguir deixar sozinho, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tem gente adiando o dia da salvação, da entrega, de se arrepender, porque está pensando no que vive hoje. Se você entregar, a Bíblia diz assim, provar e ver de que o Senhor é bom. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração, abre o coração e deixa Ele entrar. Aleluia! Aí você vai ver, começar a experimentar o que Deus tem, né? O que diz lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração ainda, o que Deus tem preparado para os seus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tu és bom, Senhor, cheio de promessas, riquezas. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Somos servos para anunciar o convite do rei. Ainda que tenhamos que apanhar e ser mortos, nós precisamos anunciar o convite do rei. Amém? A igreja precisa fazer isso. Porque se nós fizermos isso, nós vamos trazer pessoas para o reino de Deus. Vamos orar, queridos. Nós já convidamos, hoje Deus já restaurou, tenho certeza. Há pessoas aqui, Deus já fez uma grande obra, Deus já falou. Deus já falou com cada um de nós aqui. E hoje o Senhor diz, se você ouvir, ouça essa voz, se arrepende, restaura, joga essa algema fora, joga esse pecado fora em nome de Jesus. Eu quero orar, que só para encerrar, já meu tempo já se foi. Eu quero orar, agradecer a Deus em saber que eu fui chamado. Quantos foram chamados aqui? Se der, fica de pé, você que foi chamado. Fica de pé, você que já foi chamado. Quem não foi, quem ainda não faz parte da igreja, pode ficar sentado. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você não se rendeu a Jesus, fica sentado. Quantos foram chamados por Deus? Muitos são chamados. Mas tem uma segunda etapa, uma seleção que Deus vai fazer. Deus está convocando homens e mulheres para uma seleção que Ele está fazendo na terra. Deus está convocando uma seleção de guerreiros e guerreiras, de homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, para serem cheios do Espírito Santo, para proclamar o reino, para curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que Jesus ordenou e ter a presença dEle todos os dias. Nós fomos chamados por Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós fazemos parte dessa igreja bonita, dessa igreja que é maltratada, rejeitada, mal entendida, mas nós fazemos parte dessa igreja. E ela vai se tornar uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga. Uma igreja sem fofoca. Uma igreja sem rancor. Uma igreja sem a falsa riqueza. Uma igreja com um novo coração que nós recebemos do Pai. Nós recebemos um novo coração. Um coração regenerado. Coração transformado, coração movido pelo Espírito Santo. Nós fomos chamados para mostrar a beleza de Cristo. Na verdade, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos suas mãos, seus pés, sua boca, seus olhos. Nós somos Jesus na terra. E as pessoas precisam ver Jesus. E elas só irão ver Jesus, não vai ser através de um anjo
Não vai ser através de um fenômeno, mas vai ser através da igreja. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração hoje. Abra o seu coração. Você foi chamado. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Eu fui chamado para fazer a vontade de Deus na terra. Eu fui chamado para ser luz. Eu fui chamado para ser sal. Eu fui chamado para ser embaixador. Eu fui chamado para orar. Fui chamado para pregar. Eu fui chamado para amar. Eu fui chamado para perdoar. Eu fui chamado. E se eu ouço o chamado, se eu correspondo ao chamado de Deus, Deus vai me escolher. Aleluia. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero viver em santidade. Eu quero viver em humildade. Eu quero ser escolhido por Deus. Aleluia. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado por tudo que aconteceu aqui hoje. Desde o momento que nós paramos para orar de manhã, foi tão bom, Senhor, poder orar. Foi tão bom o Senhor confirmar a palavra para nós, por ouvir a profecia, por ouvir aquilo que o Senhor pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, que se colocar na brecha. Foi tão bom, Senhor, ouvir os cânticos, as palavras sobre o perdão do pecado, sobre o arrependimento, a confissão e o arrependimento para viver uma vida na Tua presença, que o sangue nos torna mais limpos, cobre-nos como a neve cobre toda a paisagem e nos torna como lã. Aleluia, Senhor, isso é tremendo e maravilhoso. Obrigado por aqueles que vieram aqui na frente, entregando e restaurando as suas vidas ao compromisso. Obrigado pela palavra, Senhor, que eu li aqui, que fala das bodas, Senhor. Como alguém pode desprezar isso, mas alguns desprezam, rejeitam. Mas nós, Senhor, aceitamos o convite para estar nas bodas. Dá-nos a veste nupcial, Senhor. Livra-nos de estar da mesma forma que nós éramos. Livra-nos de estar com as vestes sujas, as vestes comuns do dia a dia do mundo. Queremos trazer em nós, ser revestidos da Tua beleza, Jesus. Ser vestido com a Tua vestidura, aleluia. Sim, Senhor, porque nesse banquete, é um banquete não de qualquer um, mas é um banquete de rei. Aleluia. Senhor, e além disso, torna-nos servos anunciadores também, que proclamam o dia da festa, que proclamam o grande dia do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Faz isso, meu Pai, com a igreja, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, ó Pai, que venha o Teu reino, que a Tua vontade seja feita, aqui na terra, como ela é feita no céu, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus? Aleluia! Glória ao Teu nome, Jesus. Glória, aplauda com vontade. Ele é o Rei. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não há como deixar de te dar uma oportunidade, você que entrou nesse lugar aqui, e depois dessa palavra você entende que o Senhor te chamou, e que você, por ter essa convicção, você quer entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém assim? Vem aqui na frente que a gente quer orar por você. Você que o Espírito Santo falou contigo, entende que essa é a hora. O Senhor tem te chamado para essas bodas, e você não pode ficar de fora. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui na frente. Tem alguém assim? Não? Não tem? Então, amém. Queridos, você pode se assentar rapidamente?
eu quero fazer alguns anúncios. Andres, já vem para cá já. Traga sua atenção para cá. Nós vamos ter uma campa dentro aqui com as nossas crianças. Sabe qual é o tema? O chamado.